5 erros que eu cometi durante 5 anos dentro da educação física. Se liga, galera, nesse vídeo aqui eu vou te contar com detalhes, vou abrir a caixa preta aqui da minha história, quais foram os principais erros que eu cometi nesses últimos 5 anos dentro da educação física e que são erros extremamente comuns de vários profissionais também cometerem. E fazendo uma retrospectiva, eu percebo que esses erros, eles me atrapalharam demais na minha carreira. Se eu tivesse pensado neles e tivesse corrigido isso o mais rápido possível, como você pode fazer assistindo esse vídeo, muito provavelmente eu teria um resultado mais rápido. E eu teria que ter me esforçado um pouco menos, né? Dado menos murro em ponta de faca. Então esse vídeo eu acho que é muito importante para você, porque você vai economizar caminho, você não vai precisar cometer os mesmos erros que eu. Primeiro erro, achar que só a faculdade seria o suficiente para eu ganhar dinheiro na educação física. Quando eu estava fazendo faculdade, eu já fazia estágio, então comecei o estágio na natação no 5º semestre, e eu achava que só o fato de eu me formar, de eu ter um diploma nas costas, lá ele, seria o suficiente para as pessoas olharem para mim como um profissional de fato, um profissional que estudou 4 anos, um profissional que tem de fato bacharel, licenciatura, e isso seria o suficiente, eu não precisaria nem me apresentar. As pessoas já iam me respeitar só por isso e, consequentemente, elas iam me pagar mais do que outras pessoas. Só que aí eu caí na real e descobri uma coisa que talvez você nunca parou para pensar. Todo mundo que é profissional de educação física, personal, tem faculdade, velho. Então a faculdade não é diferencial nenhum. Na nossa profissão, ela é uma obrigatoriedade. Então, só fazer faculdade e não buscar nada depois disso, que é inclusive o que a maioria faz, te dá um dado aqui. No Brasil, mais de 95% das pessoas que fazem faculdade, não só na educação física, mas a educação física está dentro disso. Mais de 95% das pessoas não leem nenhum livro depois que terminam a faculdade. Então a concorrência é muito pequena, só que eu achava, e você também provavelmente está achando, que só a faculdade ia ser o suficiente. Mas não foi. Eu saí super feliz depois que eu me formei e em 1 mês foi o suficiente para eu estar frustrado, ganhando pouco, com as pessoas me desvalorizando. Segundo erro, se preocupar só com a parte técnica. É óbvio, a nossa profissão é a parte técnica, né? Você dominar sobre conceitos de treinamento e tudo mais. Então isso você tem que ser especialista, é obrigatoriedade. Mas para você ter uma ideia que só a parte técnica não funciona, eu fazia estágio de natação, falei para você no primeiro erro. E aí eu pensava que quanto mais eu estudasse, mais as pessoas iam me valorizar financeiramente. Então o que eu fiz? Eu entrei numa pós-graduação, enquanto eu estava fazendo estágio de natação. Só que aí quando eu me formei, mesmo quase sendo pós-graduado, eu tinha 21 anos e faltava 3 meses para eu terminar minha pós-graduação. A academia que eu trabalhava me ofereceu um salário de R$900. Profissional formado, eu já era, quase pós-graduado. E aí eu pensava, cara, preciso estudar mais. Só que estudava só a parte técnica. Então eu fazia cursos, me especializava, só que eu não sabia me posicionar, eu não sabia como cobrar, eu não sabia como me diferenciar, eu não sabia como apresentar o meu trabalho para as pessoas, não sabia criar uma promessa, não sabia para quem que eu estava falando, como utilizar a internet. E tudo isso atrapalhava o meu faturamento. Então essa ideia de que profissionais com pós-graduação ganham 20% a mais do que profissionais sem pós-graduação. Tá, só que 20% de quanto? 20% de 2.000. Então um profissional com pós-graduação ganha 2.200. Um profissional sem pós-graduação ganha 2.000. Faz diferença na sua vida? Você vai ter que fazer 22 pós-graduações. Então só a parte técnica é um erro gigantesco e é um erro muito comum também entre os profissionais. Terceiro erro. Aprendi a ganhar dinheiro. Por quê? Eu entendi que só a parte técnica não ia me levar a lugar nenhum. Então eu comecei a entender sobre marketing, sobre venda, sobre posicionamento, fiz cursos, mentorias e a partir disso eu consegui de fato mostrar para as pessoas qual era o meu trabalho, consegui cobrar mais e consegui ganhar dinheiro. Só que aí vem o terceiro erro, eu não aprendi a gerir o meu dinheiro. Então basicamente no primeiro ano que eu ganhei dinheiro de fato, eu gastei todo o meu dinheiro. Então, profissional de educação física e o brasileiro em si, não tem organização financeira, não sabe nada sobre educação financeira. Então, quanto antes você aprender a organizar o seu dinheiro, melhor. Porque mais importante do que o quanto você ganha é o quanto você gasta, o quanto você investe. E se eu não tivesse cometido esse erro, eu já tinha muito mais dinheiro na minha conta hoje em dia. E para você ter uma ideia do quanto esse erro me atrapalhou, quando eu tinha 21 anos, eu dava aula de personal e só com as minhas aulas de personal eu ganhava 8, 9 mil reais por mês. Você tem uma ideia, tinha acabado, cara, fazia 8 meses que eu tinha me formado. Então, cara, era um salário interessante e aí eu comecei a trabalhar com a internet e teve mês de eu ganhar 20 mil, 22 mil reais, com 21 anos, 22 anos. Só que gastei tudo, velho. Balada, combo, cachaça, queria me aparecer para as outras pessoas. E aí quando deu
um problema entre aspas, já era esperado. Por exemplo, eu fazia lançamento na internet. E aí o lançamento parou de dar certo. Então parou de entrar grana e eu tinha que me manter ao longo dos meses. E eu não tinha mais dinheiro na conta. Aí eu fiquei desesperado, velho. E aí é por isso que, com essa experiência, eu tô trazendo essa ideia para você aqui nesse vídeo. E também, por exemplo, na mentoria Velcor, que a gente orienta profissionais que têm espaço físico, que querem trabalhar com a internet, eu falo muito disso pra galera. Entrego planilha financeira lá para eles, tudo que a gente utiliza para eles não passarem por isso. E você também, que tá assistindo aí. Quarto erro, escolher o sócio errado. Eu não sei se você tem interesse em abrir um espaço físico ou quer ter um sócio em algum projeto que você tenha. Mas, se por acaso você tem a ideia de ter um sócio ou você já tem um sócio, você vai ter que olhar direito para isso. Por quê? Eu escolhi um sócio no desespero. Era a pessoa que estava ali próxima de mim, era uma pessoa que queria também fazer parte do projeto, só que sempre que a gente vai pensar em sociedade, a gente tem que pensar no seguinte: o sócio tem que ser uma pessoa que tem uma expertise, um conhecimento diferente do seu para complementar aquilo que você faz. E aí eu escolhi um sócio que não tinha essa expertise, não tinha dinheiro, só tinha vontade. Aí eu tinha expertise da parte de marketing, vendas e da parte técnica. Então eu fazia basicamente tudo no CT, quando a gente abriu o estúdio. Então eu dava aula, eu tinha que organizar os planos, tinha que organizar os projetos, então toda a campanha que a gente ia fazer mensal, o que a gente vai vender, quais são os planos, os valores. Eu tinha que estudar e ir atrás disso, porque ele não tinha essa expertise. Esse foi um dos principais erros que eu cometi, porque isso me prejudicou muito. Tanto psicologicamente, trabalhava demais e tinha que dividir o dinheiro no final das contas, e financeiramente também, porque 3 meses depois que a gente abriu o estúdio, esse sócio pulou fora. Ficou com medo, pipocou, e aí eu tive que pagar a parte dele. Era uma época que eu tinha acabado de bater meu carro, eu abri o estúdio fazendo empréstimo, aí eu bati meu carro, dei PT no carro, tinha refinanciado o carro, fiquei sem dinheiro, sem carro, com o estúdio lá com custo fixo, o sócio bunda mole foi embora. Mas ainda bem que ele foi embora, pra falar a verdade, porque eu tinha escolhido errado. Então, ele corrigiu o meu erro, vamos dizer assim. Mas toma cuidado quando você for escolher um sócio ou o sócio que você já tem. Observa quais são os conhecimentos que você tem que ele não tem e quais são os conhecimentos que ele tem que você não tem. Cada um vai trabalhar dentro da sua expertise, ou então, se ele já é um sócio seu, cada um vai estudar alguma coisa diferente para os conhecimentos se complementarem e vocês, de fato, estarem andando em conjunto, no mesmo caminho e ambos ajudando por igual, para um sócio não achar que está trabalhando mais do que o outro. Toma cuidado com isso aí, cara. Nossa, foi foda para organizar um erro cometido, viu? Último erro, galera. Demorei demais para contratar, para formar equipe. Por quê? Assim como você que está aí desse lado, eu achava que contratação era custo, quando na verdade é investimento. Aí eu queria fazer tudo, queria dar aula, queria organizar estratégia de campanha para vender mais. Isso falando do estúdio e também na minha empresa online. Queria fazer as vendas online, queria fazer tudo, queria abraçar o mundo. E no final das contas eu não fazia nada bem e ainda ficava doidinho na cabeça, velho, porque eu fazia muita coisa, trabalhava demais. Quando eu contratei, montei equipe de professores, Aí hoje em dia eu tenho outros sócios que aí eu escolhi certo. Cara, liberou... Nossa, 80% do espaço mental da minha mente estava ocupado por coisas que não faziam quase nenhuma diferença na minha empresa. E aí quando eu fiz as contratações, coloquei as pessoas no lugar certo. Hoje em dia eu faço só gestão, só entre aspas, né? A parte mais importante de tudo, mas eu tenho espaço mental para isso. E, cara, contratação é investimento. Hoje em dia a gente não pensa 2 vezes. Quando a gente precisa de uma contratação, a gente vai lá e contrata a pessoa. Então, por exemplo, aqui no CT a gente tinha o Bertola, que era responsável pela parte de vendas, mas ele ficava muito tempo mandando mensagem, coisa que a gente consegue fazer uma automação, por exemplo. E aí a gente não pensou 2 vezes, contratou o Hugo, que é o vendedor hoje em dia, recepcionista / vendedor, já liberou espaço também para o Bertola, que é um dos meus sócios, pensar na parte estratégica, parte de vendas, organizar tudo isso. Então, contratação, velho. Quando você precisar de contratação, monta a equipe, escolhe as pessoas certas, faz entrevista, mas não deixa para depois. Ah, mas o meu custo fixo vai aumentar. Não vai, velho, é um investimento. Contratação certa é um investimento e eu devia ter feito isso antes. Quando eu abri o estúdio, eu deveria contratar os professores, que eu fiquei uns 6, 7 meses dando aula sozinho e foram provavelmente os piores 6, 7 meses da minha vida, porque eu ganhava pouco dinheiro, eu não tinha tempo para organizar a estratégia, então a gente não vendia, só por indicação, trabalhava demais, dava aula, Ave Maria. Não gosto nem de lembrar. Então, contratação tem que acontecer o quanto antes. Então, esses foram os 5 principais erros que eu cometi nos últimos 5 anos e você agora não precisa cometê-los. Já sabe quais foram os principais erros
Eu consegui chegar até onde eu tô, num CT avaliado em mais de 5 milhões de reais, milionário com a educação física, mais de 10 mil alunos nas nossas certificações, 300 alunos ativos aqui no CT, mesmo cometendo esses erros. Por quê? Fui persistente. Para você vai ficar mais fácil se você não quiser cometer esses erros, né? Se você quiser, vai lá, quebra a cara, você vai ver que o que eu tô falando é verdade. Fechou? Então, se você quiser acompanhar mais vídeos, quiser saber um pouco mais da nossa história, um pouco mais da nossa rotina aqui, já se inscreve no canal, deixa o like também, que isso ajuda, o YouTube entrega para mais pessoas. E tamo junto. Valeu?